ídolos na família. Texto áureo. Texto áureo está em 1 João, capítulo 5, versículo 21. Eloá, Eloá, quietinha. Hoje você vai ficar quietinha. Ó. Ela entende. Irmãos, texto áureo. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Simples, né? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então não precisa nem explicar muito. Guardai-vos dos ídolos. Verdade prática. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus nas nossas vidas é um ídolo. O ídolo, como nós vamos aprender, não é apenas imagens, né? Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nos nossos corações e nas nossas vidas. Já tem o texto aí, Pedro? Já tem o texto? Leitura bíblica em classe? Coloca aí, porque é muito grande, eu não vou ler não. Irmãos, então enquanto o Pedro coloca ali a leitura bíblica em classe, eu vou trazer aqui uma introdução que tem na minha revista, não tem na dos irmãos, então os irmãos só prestem atenção, para que a gente venha estar aqui atento do que se trata, né? Aos textos aqui que nós vamos estar aqui fundamentados, né? Na lição de hoje. Introdução. A fim de nos aprofundarmos no tema dessa lição, analisaremos duas passagens bíblicas nas quais os ídolos estavam presentes e até mesmo se tornaram naturais no seio familiar do povo de Deus. O primeiro caso se dá envolvendo o sogro e a esposa do patriarca Jacó. Na ocasião, Raquel furtou alguns ídolos do seu pai, Labão, sentindo-se injustiçada e preocupada por não receber dele herança. Já o segundo exemplo se passa no tempo dos juízes de Israel, quando o eframita Mica fabricou ídolos e construiu para eles um santuário em sua própria casa. Por meio desta lição, refletiremos sobre as formas sutis como a idolatria pode se instalar nos lares, abrindo espaço para outros pecados e causando grandes prejuízos às famílias. Então nós podemos dizer que a idolatria é uma porta de entrada para muitos pecados também na família, né? Tudo pode começar ali pela idolatria. Já tem aí, Pedro? A leitura bíblica em classe dessa noite é em Gênesis, capítulo 31, versículo 17 ao 19, versículo 33 ao 35 e Juízes, capítulo 17, versículo 1, versículo 3 ao 5. O Pedro vai colocar e nós vamos acompanhar na nossa revista. Pode colocar, Pedro. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E, havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E, saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, porque não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para com meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição,
e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Glória a Deus. Então vemos que vai contar dois casos aqui de idolatria. Um praticado por Raquel, mulher de Jacó, e outro praticado por um homem chamado Mica. Essa história de Mica está lá em Juízes capítulo 17, irmãos. É uma história bem pequenininha, né? E tão pequena ela é, muitas vezes passa desapercebida. Eu mesmo, por mais que eu já li a Bíblia, quando eu ouvi falar de Mica nessa lição, eu tive que relembrar, tive que ir lá ler, relembrar do que se tratava, né? Que é uma história bem pequenininha e não tem muito destaque na Bíblia, mas é uma história de idolatria que está relatado ali. Então vamos para a introdução que está na revista de todos os irmãos. A introdução, vamos acompanhar juntos, diz assim: temos nesta lição duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. No primeiro caso, temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia ao Deus de seus pais e que ele era poderoso, invisível e não precisava de ídolos de sua imagem. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro. Sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã Léa, resolveu furtar as pequenas estatuetas ou ídolos de seu pai, que eram os pequenos deuses dentro da casa de Labão. O segundo caso é o de Mica, um eframita, que viveu no tempo dos juízes em Israel e que, unindo-se às danitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para eles em sua casa. Nesta lição, veremos as consequências da idolatria dentro de uma casa. Primeira coisa que eu destaquei aqui, irmãos, é sobre a questão que nós servimos um Deus, que é um Deus poderoso, invisível, e ele não precisa de imagens. Ele não precisa de ídolos para ser adorado. A adoração a imagens é condenada na Bíblia, né? É pecado segundo a Bíblia. E nós temos vários versículos bíblicos que falam sobre isso, que a adoração de imagem é pecado. Mas hoje eu quero trazer só um versículo, que é um dos versículos mais famosos, né? E faz parte ali dos 10 mandamentos, então é os mandamentos do Senhor. Está aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 4 ao 5. Êxodo, capítulo 20, versículo 4 ao 5, que diz assim, ó: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Pedro, a imagem está meio ruim hoje? Ou é assim mesmo? A imagem está meio ruim, né? Não sei se os irmãos conseguem ler aí. Glória a Deus, glória a Deus. Tem dia que é mais luta, né, irmãos? tem dia que é mais luta. A máquina estava ligada agorinha, deu problema em tudo aí. Mas vamos lá, irmãos, olha só. Não farás para ti imagem de escultura, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há acima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então esse aí é claro, né? É claro que a Bíblia proíbe imagens de escultura, né? Muitas vezes a gente fica até sem entender como as pessoas, os católicos, alguns têm essa prática de cultuar imagens. A gente fica sem entender, né? Como é que está na Bíblia claramente que é pecado e às vezes eles ainda acham que não é, né? Então nós vamos entender por que muitas vezes eles não têm esse entendimento sobre imagem, que se é pecado, se não é. Nós vamos entender isso daqui a pouco.
Vamos para o subtópico 1. Tópico 1. Tópico 1 tem 3 subtópicos, nós vamos ler o primeiro, que é o subtópico 1, que tem como tema a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais. Em função dos ressentimentos que existiam entre ele e seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver a sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão, sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberto a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar. Eu espero que os irmãos também, né, como esses estudos aqui estão falando muito da história de Jacó, Abraão, Isaac, que os irmãos estejam lendo também em casa, né, porque senão aqui a gente fica meio perdido. E eu sempre coloco ali as leituras que faz parte da lição no grupo, né? Então os irmãos ficam atentos ali, que quando eu boto a artezinha, eu já coloco a leitura, para a gente não ficar muito perdido aqui no estudo. Mas a história de Jacó é bastante conhecida também. Eu destaquei algo aqui nesse subtópico fala de ressentimentos na família. Então os irmãos já memorizem essa parte aí, ressentimentos na família, que daqui a pouco nós vamos voltar nessa questão de ressentimentos. Mas eu destaquei aqui também a questão de prosperar. Diz que Jacó prosperou muito. E aqui está falando realmente de uma prosperidade material. Jacó passou por muitas tribulações, mas materialmente ele prosperou. Então, irmãos, só para comentar algo aqui rapidamente sobre prosperar, nós podemos dizer que prosperidade é ausência de necessidade. Quando você não souber uma definição exata do que é prosperidade, você memorize isso, né? Essas explicações rápidas, que fica mais fácil de você entender. Quando alguém te perguntar o que é prosperidade, aí você diz, prosperidade é ausência de necessidade. Existe um evangelista famoso que certa vez ele disse, não é pecado o homem possuir riquezas, pecado é a riqueza possuir o homem. Então muitas vezes isso pode confundir, o crente acha que tem que ser pobre, que tem que ser miserável muitas vezes, não, isso não tem nada a ver, irmãos. A nossa salvação, o nosso caráter não está ligado a excesso de riqueza ou a falta da riqueza, né? O nosso caráter está ligado à nossa fidelidade a Deus, à transformação de vida que nós temos. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas são pessoas que continuam humildes, são pessoas que preservam o seu caráter. Por outro lado, também tem pessoas que não possuem muito dinheiro também, mas muitas vezes podem ser pessoas arrogantes, pessoas que querem ser melhor do que o outro. Então isso não está ligado ao dinheiro e nem à salvação. Quando a Bíblia fala assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico ganhar a salvação, a Bíblia está alertando ali do perigo da pessoa ter o amor ao dinheiro. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, não. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Agora, irmãos, então não é pecado você querer ser feliz, ser próspero, né, ter uma vida abençoada, isso não é pecado. Agora, uma coisa que nós temos que entender, a família é muito importante, irmãos. Nenhuma riqueza neste mundo, nenhum poder neste mundo, nenhuma busca por poder nesse mundo, nenhuma busca por riqueza neste mundo justifica a perda da família. Tem pessoas que ficam aí atrás de riquezas, atrás de poder, atrás de dinheiro, né, e muitas vezes faz o quê? Abandona a família. Tem pessoas que se tornam aí poderosos, empresários poderosos, tem que viajar muito, mas aí ficam muito distante da família também e acaba até mesmo perdendo a família. Prioriza a busca pelo poder, a busca pelo dinheiro e muitas vezes abandona a família. Às vezes o filho ali está sentindo falta do pai, aí o pai manda presentes, né? Dá dinheiro, manda presente, mas não tem a presença. E a presença é muito mais importante do que presente na vida dos filhos, né? Então nenhuma busca por poder justifica a perda de uma família. É isso que nós temos que entender. Subtópico 2. Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Labão era homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior de sua casa, os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Eram, na verdade, terafins fabricados de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para proteção familiar e pessoal. Quem os possuísse também tinha o direito à herança. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma,
ela furtou os ídolos dele. Ao chegar no acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe a respeito dos seus ídolos e não encontrou Raquel, e não os encontrou, porque Raquel os escondera na albarda de um camelo e sentou-se sobre eles. Então o que aconteceu aqui, irmãos? Raquel, ela, esposa de Jacó, eles iriam ali fugir da presença de Labão, porque Labão não era fácil, irmãos. Labão também era um enganador, Labão era meio carrasco, Labão era meio aproveitador também, enganou Jacó ali algumas vezes, né? Então chegou o momento que Jacó não estava aguentando mais, e Jacó ali pegou Raquel e eles fugiram da presença de Labão. Mas antes de Raquel fugir, Raquel roubou o ídolo ali do seu pai, furtou ali o ídolo, escondeu esse ídolo do seu pai, e aí Labão, ele mandou os seus funcionários ali, os seus homens, irem atrás de Raquel. Então nós podemos ver aqui, que eu pedi para os irmãos decorarem, né, memorizarem, a questão do ressentimento. Nós vemos aqui que já existia um ressentimento na família. Raquel, filha de Labão, estava ali com algo guardado dentro do coração contra o pai, um ressentimento. Ali ela estava ali ressentida porque ela não recebeu herança, e quem possuía esse ídolo também tinha direito à herança. O ídolo era um símbolo de quem ia receber a herança futuramente. Então, já que seu pai não deu o ídolo e já que seu pai não deu a herança, ela foi lá e fez o quê? Furtou. Quis fazer justiça com as próprias mãos. A palavra de Deus fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Muitas vezes por causa da ira, muitas vezes por causa da mágoa, nós queremos resolver com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio entendimento. Muitas vezes nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, né? Mas, irmãos, a justiça, ela vem de Deus. Deus, ele fala, a mim pertence a vingança e a mim pertence a justiça. Então nós vemos que esse problema aí foi desencadeado por causa do ressentimento na família. Irmãos, é na família que todas as coisas aparecem, não é verdade? Muitas vezes na igreja nós podemos aqui acobertar algo, muitas vezes na igreja nós podemos assim dar uma disfarçada, mas é dentro de casa que tudo vem à tona, não é verdade? É dentro de casa que tudo aparece. Tem um exemplo muito bom de Naamã, o general Naamã. Imagine Naamã. Meu Deus, antes a Eloá ficava tão caladinha. Eloá. Psh, Eloá. Ei, Eloá. Eloá. Então o que acontece, irmãos? Naamã, um general de guerra. Naamã, imagine Naamã. Naamã, quando ia para a guerra, quando ele se apresentava diante dos seus soldados, ele era um general respeitado. Então ali ele estava uniformizado. Eu imagino que ele tinha várias patentes, várias estrelas, né? Ali estava uniformizado. Ninguém percebia nenhum defeito em Naamã. Mas quando chegava dentro de casa, que Naamã tirava o uniforme, que Naamã tirava ali a roupa, ali aparecia o quê? A lepra. A lepra que ele escondia diante dos homens era revelada dentro de casa, dentro da família. E é assim com nós também, irmãos. Às vezes dentro da igreja nós ficamos assim, né, acobertando, mas dentro de casa é que nós somos conhecidos mesmo, né? Pastor William pode ser uma bênção aqui na igreja, mas será que dentro de casa ele não chega lá tocando o terror, não? Na esposa, nos filhos e tudo? Então, para a gente saber se o homem é realmente um homem de Deus, não basta o homem pegar o microfone e começar a falar, eu sou um homem de Deus, eu sou obediente, eu sou uma bênção, não. Não basta o homem falar isso. Agora, por exemplo, se a esposa deste homem falar assim, ó, meu marido é um homem de Deus, aí você pode acreditar, porque dentro de casa é que tudo é revelado, né? É claro que se a esposa não estiver mentindo também. Mas quando a esposa fala, meu marido é um homem de Deus, irmãos, nós temos a tendência de acreditar, porque ela pode testemunhar por ele e não apenas ele, né? Tem uma passagem da Bíblia que Jesus até fala a questão de elogio. Irmãos, essa questão de elogio é uma coisa séria. É igual eu estava pregando aqui domingo e me veio na mente isso aí. Nós não podemos, irmãos, muitas vezes ficar contando vantagem de nós mesmos, não, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou obediente, eu faço e aconteça. Jesus, certa vez, ele estava ali aconselhando os discípulos e ele falou, ó, vocês não devem se elogiar. E em Provérbios fala, se alguém tiver que elogiar, o elogio tem que vir de outros, não de nós mesmos, né? Porque quem pode testemunhar sobre nós, irmãos, realmente são as outras pessoas. Porque eu posso falar que eu sou isso, sou aquilo, mas se eu não for, né? Agora, se vir de outras pessoas, nós temos que saber também o quê? Receber, para que isso não inflame o nosso ego e para que a gente não retire a glória que é toda de Deus, não é verdade?
Então, dentro de casa é que aparecem todos os defeitos que nós temos, irmãos. Então, veja que esse ressentimento começou dentro de casa e olha só o que aconteceu. Subtópico 3. Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Raquel sentou-se sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. Ela usou a justificativa que estava no período menstrual para não se levantar de cima do camelo e, consequentemente, para seu pai não encontrar os ídolos ali. Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel que furtou seus ídolos, e por isso o enganou, e Labão não encontrou seus ídolos. Esse episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e o seu sogro. Olha só, irmãos, começou com ressentimento, porque na verdade tudo começou por Labão. Labão gerou esse ressentimento em Raquel. Raquel, no lugar de deixar na mão de Deus, quis resolver com as suas próprias mãos, fazer justiça com as próprias mãos. Aí o ressentimento se transformou no quê? Numa mentira. E sabe o que a Bíblia fala? Um abismo chama outro abismo, né, irmãos? E a mentira é um caso sério. Irmãos, nós nunca podemos fundamentar o nosso relacionamento na mentira. Eu muitas vezes falo com minha esposa, converso com minha esposa, com meus filhos, eu falo, Nilma, não que eu seja perfeito, né, irmãos? Não estou dizendo isso, mas é só para testemunhar para os irmãos. Eu falo assim, Nilma, eu tenho raiva de mentira. Falo com a Nilma, né? Nilma, eu tenho raiva de mentira. Pastor, então quer dizer que o senhor nunca mentiu. Se eu falasse que eu nunca menti, eu já estaria mentindo, né? Já menti também, irmãos. E a gente corre risco de mentir também, né? Quantas vezes, assim, hoje em dia não tem mais aqueles telefones de linha, mas quando tinha um telefone de linha e o toque era bem alto, né? Bem alto, né? Aí a gente pedia para um filho nosso, ou uma filha nossa, ou alguém que estava em casa atender e falar, atende e fala que eu não estou aqui, né? Muitas vezes você podia pedir para o seu filho, vai lá, atende o telefone e fala que eu não estou aqui. Aí o filho pegava o telefone, meu pai mandou dizer que ele não está aqui não. É complicado, né, irmãos? É complicado. Então, a mentira é algo sério. Lá em Romanos, eu acho que eu não vou lembrar do versículo, da referência direitinho, ou é 3, versículo 4, ou é 4, versículo 3, que às vezes eu confundo. Mas lá em Romanos vai dizer assim, ó, seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro, para que você não seja condenado nas suas palavras. Eu entendo com isso. Se a gente disser que, que a gente não mente, nós já estamos mentindo. Porque muitas vezes alguém pode bater no nosso portão também, aí a gente fala, vai lá e fala que eu não estou aqui não, né? Bate no nosso portão. Ou então você mesmo pode gritar, né? Às vezes você pode pode ficar variado ali. Aí você mesmo grita quando alguém bater lá no seu portão. Tem ninguém em casa não, né? Você pode dar esse tilt na sua cabeça aí. Então, irmãos, a mentira é um caso muito sério. Nós estamos aqui descontraindo, só que é algo muito sério. Nós nunca podemos fundamentar o nosso relacionamento na mentira. Temos alguns jovens aqui, hoje tem poucos jovens, né? Se Deus quiser, nos próximos vai ter mais. Mas para os jovens mesmo, os jovens futuramente eles vão se casar. Então, irmãos, tudo se revela, como vai ser o casamento, começa a ser revelado no namoro, né? Na fase do conhecimento. Muitas pessoas dizem assim, o crente não pode namorar, o crente tem que casar logo. Irmão, isso é um perigo. Já pensou? Você nem conhece a pessoa direito e já vai se casar com a pessoa? O namoro é uma fase de conhecimento. É o namoro que vai revelar se o casamento é uma porta dos céus ou é uma antessala do inferno, né, irmãos? É o namoro que vai revelar. Porque se a pessoa não respeita no namoro, será que vai respeitar no casamento? Se a pessoa já mente no namoro, será que a pessoa vai deixar de mentir quando se casar? Então é algo muito sério, por isso que tem que ser, realmente tem que orar. Minha esposa falou isso ontem, né, para minha prima. Falou que a pessoa tem que orar bastante, né? E tem que já identificar esses desvios de caráter para evitar problemas futuros. Então, a mentira é um caso sério. Porque a mentira entristece as pessoas, né? Se alguém mentir para você, você não fica triste? Você descobrir que foi enganado, depois você não vai ficar triste? A mentira entristece. A mentira faz com que a gente perca a confiança na pessoa. A mentira destrói relacionamentos. A mentira não prejudica só a pessoa que foi vítima da mentira. A mentira prejudica também outras pessoas também, que não foram vítimas ali diretamente da mentira, mas muitas vezes são vítimas indiretas. Olha só aqui, Raquel furtou ali o ídolo de Labão, seu pai. Aí Labão imaginou que quem tinha roubado o ídolo era Jacó. Então Labão foi atrás de Jacó. Aí no finalzinho aqui, eu até destaquei, olha só o que aconteceu.
este episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e o seu sogro. Então a mentira já provocou ali uma briga também entre Jacó e o seu sogro. Então a mentira, irmãos, prejudica terceiros também, prejudica outras pessoas também, envolve outras pessoas. Se alguém chegar em você e falar, olha, aconteceu isso, você já vai ficar assim meio chateado, né? Aí quando você já vai querer saber, tirar aquela coisa limpa ali, você já vê que não foi essa história, que foi outra história, e aí já envolve outras pessoas também. Às vezes você fala algo de alguém que não é verdade, aí esse alguém, não sei quem foi que me disse, esse disse me disse, não sei quem que me disse, aí você vai tirar satisfação com aquela pessoa, aí quando você descobre que não é verdade, quem está mentindo foi aquela pessoa que te falou. Irmãos, é uma confusão dos infernos, né? E a confusão só aumenta. Então nós falamos isso aqui na semana passada. Crente, ele não trabalha com boatos, crente trabalha com fatos. Se algo ali é verdade, se algo é comprovado, amém. Agora, se é boato, alguém que me falou, foi o disse-me disse, evite, irmãos, porque onde tem mentira vai ter destruição, vai ter confusão. A mentira é algo muito triste. Porque às vezes a pessoa pega, né? Igual eu falo, eu sempre falo isso, porque é necessário falar. A Bíblia explica a própria Bíblia, né? E a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso muitas vezes é porque a pessoa pega algo ali isolado da Bíblia e já usa para toda a vida. E não é assim, irmãos. A Bíblia tem vários princípios que nós podemos trazer para a nossa vida. Às vezes a pessoa fala assim, quem muda a pessoa é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode transformar a pessoa. Realmente transformar a pessoa é o Espírito Santo que pode transformar. É Deus que nos transforma. Mas como que Deus faz essa transformação? Deus usa o quê? Deus usa pessoas para nos mudar. Não é verdade? Deus usa pessoas como ferramentas, né, irmãos? Outra hora, eu mesmo estava pedindo no mundão aí, Deus usou alguém para me aconselhar, Deus usou alguém para me exortar, Deus usou alguém para falar, isso está errado. Então Deus usa pessoas para transformar. Quem transforma é Ele, mas Ele usa pessoas como ferramentas. Então a irmã Raimunda está certinha, porque a palavra do Senhor fala, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então ela constrói a sua casa, ela transforma, ela muda a sua casa. E a exortação, a Bíblia fala, exortai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros. Então faz parte sim, né? A questão da repreensão, da exortação, também faz parte sim. O esposo pode sim chegar na esposa e falar aquilo que desagrada, a esposa também falar. Tudo com conversa e com sabedoria se resolve. Não se resolve é quebrando o pau, né? Aí não se resolve. Porque se não falar nada, qual o risco, né, da pessoa falar, não, ele não liga não, ele não fala nada. Né? Mas aí o casal se expõe, né? Cada um que não gosta no outro, e os dois vão trabalhando para mudar. E a mudança nem sempre é de uma vez, muitas vezes é demorada, então tem que ter também ali a paciência, né? Só resumindo esse tópico, irmãos, diante do engano de Labão contra Jacó, subtraindo bens da herança das próprias filhas, Raquel furtou os ídolos do pai e mentiu para acobertar sua tentativa de fazer justiça com as próprias mãos.
Então, qual é o ensinamento que esse tópico nos trouxe? Um ídolo que é o subtralia do pai, né? O ídolo trouxe para dentro de casa e isso aí trouxe o que para dentro de casa? Maldição para dentro de casa. Ídolos trazem maldições para dentro de casa. Agora nós vamos falar da história de Mica. A história de Mica também é outra história de ídolo dentro de casa. E depois nós vamos entender todo o contexto aqui também. Aqui diz, ó, tópico 2. Um santuário de deuses na casa de Mica. Subtópico 1. A idolatria e o caráter antiético de Mica. Apesar de um nome especial, cujo significado é quem é como o Senhor nosso Deus, Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite a sua esposa. Sua mãe vivia com ele e era muito rica. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés, em que o povo de Israel aderiu a um sincretismo religioso que implicava uma apostasia total. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros, para os quais faziam culto e adoravam com o objetivo de obter favores materiais. Os valores morais e éticos foram abandonados e Mica era fruto dessa corrupção moral. Por isso, não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Irmãos, primeiro tópico nós estudamos, né? Uma filha que roubou o pai. Agora nós vamos estudar um filho que roubou a mãe. Só para resumir aqui, Mica era um homem, né? Um eframita, como diz aqui. Era um eframita que acabou roubando ali um dinheiro da sua mãe. Acabou roubando ali um tesouro ali da sua mãe, né? E ali depois ele teve que falar com a sua mãe, que ele que tinha roubado. Sua mãe pegou aquele dinheiro. Então quando nós pensamos que o problema estava solucionado, está solucionado, ele se arrependeu, devolveu o dinheiro. Não, o que a mãe dele fez com o dinheiro? A mãe dele construiu um ídolo com o dinheiro, irmãos. E aí nós vamos ver toda a confusão que deu. Eu destaquei aqui nesse primeiro subtópico, ó, apesar de um nome especial, cujo significado é quem é como o Senhor nosso Deus, Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Então ele tinha um nome bonito, o nome dele significava quem é como o Senhor nosso Deus. Mas ele tinha um nome bonito, irmãos, mas as atitudes dele não eram bonitas. Então qual é o princípio que nós podemos aprender e extrair dessa lição? Não basta apenas ter o nome, né? Nós temos que ter atitudes, irmãos. Porque nós somos chamados de quê? De crentes, né? O pastor William é crente. Mas não basta, irmãos, ter o nome de crente. Nós temos que ter atitudes cristãs, não é verdade? Então só o nome não vai ali justificar muitas vezes uma atitude errada que nós temos, irmãos. Aqui eu destaquei também algo que se chama sincretismo religioso, quando ele trouxe esses ídolos. Porque o povo judeu era monoteísta, ou seja, eles adoravam um único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Agora os outros povos, eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses. Então, o que acontecia quando as pessoas adoravam vários deuses? Isso causava o sincretismo religioso. Pastor William, o que é o sincretismo religioso? É misturar práticas de várias religiões. Nós somos cristãos, não é verdade? Mas nós não podemos misturar, irmãos, coisas da Umbanda, né? Candomblé, budismo, hinduísmo. São milhares de religiões. Se for estudar as religiões, irmãos, são milhares. Nós citamos aqui as que nós conhecemos mais, mas são milhares e milhares de religiões. E nós não podemos misturar essas coisas. E se a gente for andar, irmãos, pelas igrejas aí em geral, se a gente fosse aqueles crentes ali que bate perna demais, que estaria ali todo dia numa igreja diferente, todo dia vai numa igreja diferente, vocês veriam que em muitas igrejas existem muito sincretismo religioso. Estava até conversando com minha esposa sobre essa questão. Quando eu olho para trás, quando eu olho para o começo da minha conversão ali, eu fazia muitas coisas erradas, eu praticava coisas erradas, não estou falando de pecado, né? Práticas religiosas. Eu tinha algumas práticas religiosas que hoje em dia eu vejo que a Bíblia não ensina assim. Questão de objetos, né, essas coisas aí. Eu já cheguei a praticar essas questões também.
Uma vez até um pregador lá do Rio de Janeiro, esse pregador veio lá do Rio, ele fez uma cruzada de 3 dias, irmãos, falou de dinheiro os 3 dias. 3 dias ele fez essa cruzada, né? Só falou de dinheiro. Foi os 3 dias falando de dinheiro, e era voto para lá e voto para cá, e dízimo para todo lado. Irmãos, e a igreja lotou. Sabe por que a igreja lotou? Ele falou, quem vir esses 3 dias e fizer um voto com Deus, Deus vai mudar a vida financeira. Irmãos, a igreja lotou que não cabia gente. É ou não é, irmão? Pode falar. Tá vendo aí, ó? Para ganhar um brinde levou um monte de gente para a igreja, né? A gente era novo convertido, irmãos. E para ganhar alma, será que a gente tem o mesmo esforço? Agora, irmãos, olha só que interessante. O voto é de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7, vai dizer assim, ó, cada um contribua de acordo com o que propôs o seu coração, não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então diz, cada um contribua de acordo com o que propôs o seu coração. Mas muitas vezes a pessoa quer levar isso para o dízimo, né? Então vou dar o dízimo só aquilo que propôs o meu coração. Só que ali não está falando de dízimo, ali está falando de contribuição, de oferta. O dízimo já existe o princípio dos 10%, irmãos. Dízimo é 10%, é um princípio bíblico. Dízimo é uma obrigação, pastor, é uma obrigação da lei? Eu não considero como obrigação da lei, porque a gente não vive mais pela lei. Eu considero como um princípio da graça, que é um princípio que abençoa a nossa vida. Agora, uma coisa que eu até falei para minha esposa aqui ensinar, que eu estava pensando nesses dias, e outras vezes, né, hoje não veio muita gente, quando os irmãos estiverem mais aqui também, eu quero ensinar outras vezes, irmãos. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa acha que é o dízimo que traz prosperidade. Eu vou prosperar porque eu sou dizimista fiel. Irmãos, não é o dízimo que traz prosperidade. A Bíblia fala que o dízimo, ele repreende o devorador, o cortador, o migrador. O que pode trazer prosperidade nas nossas vidas é a semeadura, ou seja, a oferta. O dízimo já é um princípio ali, 10%, é de Deus. Nós não estamos fazendo mais nada que Deus não nos ensinou. Não vou dizer obrigação, porque não é obrigação. Mas nós estamos fazendo um princípio que Deus ensinou. E Jesus, ele não falou assim, ó, o servo que só faz aquilo que o mestre manda, pode se chamar servo inútil. Então, se a gente fazer só o que Deus manda, estamos fazendo, irmãos. Nós podemos ainda nos considerar servo inútil. A Bíblia fala que o servo útil é aquele servo que excede. É bom trazer esses ensinamentos para a igreja, porque nós temos essa responsabilidade, né, de ensinar os irmãos também a serem abençoados. Então, o dízimo é para repreender as coisas de ruim na nossa família. A oferta é que é a semente. A oferta é que é a semeadura. E a Bíblia fala, ó, aquele que contribui pouco, pouco vai colher. Aquele que planta pouco, pouco vai colher. Aquele que planta muito, vai colher muito. É um princípio bíblico, é um princípio da semeadura. Então não podemos confundir isso. E a questão do voto também é de Deus. Voto também é bíblico. Voto tem tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento também tem a questão do voto. Quando nós fizemos a campanha aqui, eu fiz até questão de explicar algumas coisas, mas é no estudo que nós podemos tirar todas as dúvidas. Agora, não é certo também, igual eu falei, nós não podemos, irmãos, ir para os dois extremos. Tem igreja que só fala de dinheiro. A igreja é o tempo todo só falando de dinheiro. Mas tem igreja também que nunca fala de dinheiro. Se nunca fala, nós não vamos aprender. Jesus, ele ensinou muito sobre as riquezas. Jesus ensinou muito sobre o dinheiro. Se você for reparar, a maioria das parábolas de Jesus, ele usa o dinheiro. Os talentos, né? O tesouro, a dracma perdida, as moedinhas da viúva. Sempre ele está falando ali. Por quê? Porque ele faz questão também de nos ensinar a nós sermos abençoados financeiramente também. Então o voto faz parte também de Deus, mas do jeito que a maneira que o pregador estava falando lá, ele pegou muito pesado nisso aí, ele só falou disso. Os 3 dias foi só pregando sobre dinheiro, dinheiro, dinheiro. E como minha esposa falou, irmãos, atraiu um monte de gente para a igreja. O irmão da Nilma que nem ia na igreja foi. Eu quero prosperar também. Aí, irmãos,
eu era obreiro, né? Novo convertido também, eu era obreiro. Eles me colocaram para segurar uma salva, era uma salva gigantesca assim, um saco bem grandão. Eles me colocaram para segurar lá, irmãos. Aí, irmãos, mas foi voto. Um voto atrás do outro, ó. Era voto, era voto, era voto. Eu nunca vi tanto dinheiro entrando na igreja como foi essa cruzada aí. Mas, irmãos, depois que eu comecei a prestar atenção, eu falei, rapaz, Deus não se agradou disso não. Deus foi triste. Por quê, irmãos? Porque havia promessa de riqueza. Havia promessa de prosperidade. Então as pessoas ajudaram de coração? Não, ajudaram interessado em algo. Então não é aquilo que você faz, é a motivação pela qual você faz aquilo, é que agrada ao Senhor. É para adorar aí de coração? É para ajudar a obra com sinceridade? É isso que vai agradar ao Senhor. Sim. Tem coisa, irmãos, que já parte para o lado da ganância realmente. A Bíblia fala claramente que existem os mercenários, né? Estão falando aqui de igreja A ou B, não. Isso aí existe em todo tipo de igreja, né? Então isso acontece também. E quando eu falei a questão dos votos e tudo, aí eu queria chegar nisso. Que esse pregador também, aí o que acontece? Ele trouxe um monte de candelabros. Os irmãos sabem o que é candelabro? Aquele negocinho assim que tem três, não é 7, né? 7. Tem 7 lugarzinhos assim de colocar a vela. É assim, né? Eu só tenho 5 dedos aqui, mas é 7. É 7. Então o candelabro, irmãos, ele tem 7 hastes assim, que coloca as velas, né? Servia para iluminar ali o tabernáculo. Então ele trouxe esses candelabros em miniatura, era tudo pequenininho assim, ó. Aí o que lá acontece? Ele falava assim, ó, sabe o que você vai fazer? Você vai chegar aqui, vai deixar a sua oferta, vai levar esse candelabro para casa, mas o candelabro não era de graça não, você tinha que ir lá e dar oferta. Você vai levar esse candelabro para casa, vai colocar esse candelabro na sua estante e vai espantar todo o mal da sua casa. E aí a gente, né, novo convertido, não conhecia nada, a gente acreditava nisso, irmãos. Eu levei meu candelabro para casa e falei, agora todo o mal vai sair da minha casa. Então o que é isso, pastor William? Isso é o sincretismo religioso. O que o cristianismo precisa, irmãos? Para nos proteger, para nos abençoar. O que o cristianismo precisa? Ter fé em Jesus. Fé no nome de Jesus, só isso já basta. Pastor, só isso já basta. Ah, mas e as outras práticas religiosas, dizimar, ofertar, isso tudo? Faz tudo parte dos ensinos de Jesus. Mas só a fé em Jesus Cristo já vai mover os nossos corações para nós termos essas práticas, irmãos. Mas é a fé em Jesus que basta. A Bíblia ensina que quando tem pessoas enfermas, chama os presbíteros da igreja, né? O presbítero vai ungir com óleo, mas é a oração da fé que vai curar o enfermo. Então, deixando bem claro, o que cura não é o óleo, o que cura é a oração da fé. É bíblico ungir com óleo? É bíblico ungir os enfermos com óleo. Mas é a oração da fé que cura, não é o óleo. Tem pessoa que acha que se não colocar óleo, não vai funcionar não. Não colocou óleo, não funciona. Não, irmãos, é a fé. O óleo é apenas um simbolismo. Então o sincretismo é essa mistura toda. É misturar um pouquinho da Umbanda, um pouquinho do Candomblé. Crente, irmãos, crente não precisa acreditar nesse negócio de signo, cartomante, né, horóscopo, tarô, essas coisas aí. Não precisa de nada disso. Crente só precisa crer no nome de Jesus Cristo. Tem crente que faz simpatia, né? Tem crente que faz simpatia. Isso é feitiçaria, irmãos. Tem crente que todo dia não sai de casa sem... Às vezes nem lê a Bíblia, às vezes nem ora, mas não sai de casa sem ler o horóscopo. Peraí, deixa eu ler meu horóscopo aqui para saber. Os irmãos acham que eu estou brincando? Eu trabalhava na rádio eu sei. Ligava pessoas lá que eu sei que tinha essas práticas. E Deus me usava para pregar, né, para trazer o ensino. Olha só o que diz aqui em 1 Timóteo 4, versículo 1. Coloca aí, Pedro. 1 Timóteo 4, 1. Ó. Mas o Espírito expressamente diz
que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos, com letra minúscula, espíritos enganadores. São demônios também. E aqui fala, a doutrinas de demônios, ou seja, ensinos de demônios. Esse ensino aí que você precisa levar um objeto para casa, esse ensino que você precisa adorar uma imagem, esses ensinos aí, irmãos, são ensinos de demônios. Então nós aprendemos que o diabo também ensina. Não é só o Espírito Santo que ensina, não. O diabo também ensina, mas ele ensina errado. Ele ensina para levar as pessoas ao engano. Ele é enganador desde o princípio. E muitas vezes as pessoas vão às igrejas só correndo atrás de milagres. As pessoas saem desesperadas atrás de milagres. Tem que ver milagre, porque se não vê milagre, não crê. Eu quero milagre, eu quero ver milagre. Amém, irmãos. Nosso Deus também faz milagre. Deus, ele está sempre operando milagres. Mas a questão de buscar só os milagres e não buscar o ensino é muito perigoso. Porque olha só o que diz aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 11 ao 13. Aqui vai falar da besta. A besta que vai surgir, né, na grande tribulação, lá em Apocalipse. Olha o que diz aqui, ó. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Pode passar, Pedro. E exerce todo o poder, olha aqui, irmãos, a besta tem poder, ó. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Pode passar, Pedro. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Então essa besta, ela vai surgir, irmãos, com sinais, com poderes, com maravilhas, até fogo do céu ela vai fazer cair. Já vi relatos também, Eloá, 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 então, irmãos, então o que acontece, irmãos? Eu já vi relatos de pessoas também. Então, irmãos, eu já vi relatos de pessoas que oraram para a imagem, né? Rezaram ali para a imagem e dizem que foram curadas. Mas será que elas foram curadas ou elas foram enganadas? Para que elas começassem a crer na imagem, né? Porque se elas acham que elas foram curadas, elas começam a acreditar o quê? No engano, na imagem. Então, o diabo sempre imitou as coisas de Deus. Deus é criador e o diabo, ele é o quê? Imitador. Ele imita as coisas de Deus. Então, ele pode usar um engano para enganar essas pessoas também. Então, veja o perigo disso aí, né? Perigo de depositar uma fé numa imagem. Então, vamos aqui para o subtópico 2, irmãos, e já vamos encaminhando aqui para o 3, né? Porque hoje nós começamos um pouquinho atrasado, mas eu creio que nós vamos aqui terminar no horário certo. Subtópico 2, a abominação de Mica. Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. A escritura diz, e tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Mica havia roubado a própria mãe, sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos do metal. Visto que sua mãe não sabia que era seu próprio filho quem a furtara, ela lançava maldições sobre o ladrão. Temendo sofrer com a maldição da mãe, Mica foi à casa dela e confessou seu pecado e a restituiu completamente todo o dinheiro. Porém, ele restituiu aquele dinheiro aquele dinheiro à sua mãe. Sua mãe retirou a maldição e tomou parte do dinheiro e o deu ao ourives para que fizesse imagem de escultura para a casa de Mica. Então o que aconteceu aqui? Mica, como eu disse, ele roubou o dinheiro da mãe, 1.100 ciclos, né? Foi de prata ou foi de ouro? Que eu não me lembro. De prata, né? 1.100 ciclos, é isso mesmo? De prata? Cadê? Que eu nem sei mais onde está. 1.100 ciclos, cadê? Achei para mim, Suzane. De prata, né? Isso, de prata, achei aqui, ó. 1.100 ciclos de prata. Então ele roubou a sua mãe. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? A mãe começou a lançar maldição. Eu imagino que a mãe ficava assim, ó. Tomara que esse ladrão morra. Tomara que esse ladrão perca as mãos.
Tomara que esse ladrão, antes não tinha carro, mas tinha carruagens, tomara que esse ladrão seja atropelado por uma carruagem. Começou a lançar maldições. Aí o seu filho, vendo que a mãe estava lançando maldição, falou, meu Deus, eu não quero que essa maldição pegue em mim não, né? Foi lá e falou, mãe, fui eu que roubei o seu dinheiro. Aí devolveu o dinheiro. Então veja que ele não devolveu porque estava arrependido, não. Ele devolveu porque ficou com medo da maldição da mãe pegar nele. Porque eu não sei se é verdade, mas dizem que praga de mãe pega. Não sei se é verdade, mas dizem que praga de mãe pega. Tem um ditado que diz isso. Agora, irmãos, biblicamente falando, a Bíblia fala, isso é verdade, sabe por quê? Biblicamente falando, a Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na língua. Tem pais que ficam amaldiçoando seus filhos, né? Ah, esse menino não vai dar em nada, esse menino não vale nada, esse menino não tem futuro, esse menino não tem jeito, esse menino não vai dar em nada. Aí quando o menino cresce e não dá em nada mesmo, aí os pais ainda falam, eu não falei que esse menino não ia dar em nada? Se falou, não deveria ter falado, porque lançou uma maldição sobre os seus filhos. Quando nós abençoamos, essa palavra tem poder, a palavra dos pais tem poder para abençoar. Mas quando nós amaldiçoamos também, a palavra tem um poder de destruição. Quantos filhos não crescem magoados, chateados, entristecidos, revoltados, rebeldes, e aí vão para o mundo da marginalidade, para o mundo da prostituição? Tudo começou o quê? Com a palavra de maldição. Não é verdade? Tem que pedir. Hã? O perdão? A senhora mandou ele pedir perdão para ela e ela para ele. Ué, se foi de coração, né, sincero, né? Se foi com arrependimento verdadeiro, né? Aí sim, Deus perdoa, nós perdoamos, Deus perdoa também. Tudo vai do arrependimento sincero, né? Então, irmãos, o que acontece? A questão de maldição. Outra coisa importante também, só para a gente adiantar aqui. Outra coisa importante. A questão de maldição. Por exemplo, irmãos, sempre vale a pena fazer o bem. Fazer o bem sempre vale a pena. Mesmo que as pessoas não te agradeçam, mesmo que as pessoas não reconheçam, mesmo que as pessoas sejam ingratas, sempre compensa fazer o bem. Porque quando você faz o bem, as pessoas vão começar a te abençoar. Quando você é uma pessoa que faz bem, as pessoas vão falar, aquela pessoa é uma bênção. Aquela pessoa ali que Deus abençoe, né? Deus abençoe, Deus abençoe. Quando você faz algo por alguém, a pessoa não fala? Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, irmã. Todo mundo está abençoando, você está sendo abençoado. Agora, quando você faz o mal, por exemplo, comerciante que engana os outros. Comerciante que gosta de enganar, né? E gosta de roubar os outros. A pessoa fala, aquele comerciante ali só sabe roubar. Tomara que a empresa dele feche. Tomara que a empresa dele feche, tomara que a empresa quebre. Começa a amaldiçoar, né, irmãos? Ah, tomara que aquele morra. Irmãos, tem governantes, tem políticos, né? Que às vezes a pessoa odeia tanto o político que até que o político morra. Ah, tomara que morra. E quando morre, fala, já foi tarde. Então, o que, irmãos? São pessoas que estão sendo amaldiçoadas. Por quê? Porque fazem o mal. Então, sempre é bom fazer o bem, porque bênçãos vão nos alcançar. Agora, a questão da mãe de Mica foi interessante também, porque quando ela pegou ali o dinheiro de volta, ela poderia ali ter trazido uma restauração para o seu lar. Ela poderia ali ter perdoado o seu filho, né? Falava, meu filho, eu te perdoo, o filho tinha que ter se arrependido. Mas no lugar de trazer uma bênção para o seu lar, ela pegou o dinheiro e fez o quê? Um ídolo. Então ela trouxe maldição para dentro do seu lar. E olha o que a palavra de Deus fala aqui em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. É muito forte, ó, essa passagem aqui. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26, diz assim, ó, não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, ou seja, amaldiçoado, né? Assim como ela, de todo a detestarás, e de toda a abominarás, porque anátema é. Então, o principal aqui é só o começo aqui, ó. Não porás, pois, abominação aonde, irmãos? Em tua casa. Trazer maldição para dentro da nossa casa. Irmãos, tem coisas que nós fazemos que trazem bênção para as nossas casas. Atrai a bênção para dentro da nossa casa. Mas tem coisas que nós fazemos ou falamos, né, que trazem maldição para dentro da nossa casa.
casais que só ficam brigando, casais que só ficam se xingando, amaldiçoando, brigando na frente dos filhos, falando palavrão, fazendo coisa errada, aí a porta está aberta para demônios, né, dentro de casa. Agora um culto doméstico, uma oração, um louvor, palavras de amor, palavras de carinho, né, estar ali em comunhão, isso aí vai trazer o quê? Atrair as bênçãos para dentro de casa. Então nós temos que ter cuidado para não atrair maldições. E muitas vezes, irmãos, agora trazendo também para a área das imagens, né? Muitas vezes, tem ambiente que você entra, que você sente bem, não é verdade? Às vezes você entra num ambiente assim e fala, senti a paz aqui, senti uma coisa tão boa, senti uma coisa leve, senti paz. Aqui, ó, não é só a questão da religião, não. Não é só a questão das coisas espirituais, né, religiosas, não. Se um ambiente é um ambiente ali de amor, de carinho, mesmo a pessoa sendo ímpio, mas se é um ambiente ali onde tem amor, onde tem carinho, onde tem palavras positivas, você vai se sentir mais leve. Porque isso é um princípio espiritual também, mesmo que a pessoa não creia. É um princípio espiritual. Agora aquele ambiente ali, irmãos, que às vezes tem idolatria, que às vezes tem ali xingamentos, que às vezes tem pecados, né? Pecados ali em oculto, que a família peca e não tem medo nenhum, não é aquele ambiente pesado. Nós já fizemos ali, nós já direcionamos culto nos lares. Ficamos praticamente 4 anos, mais de 4 anos fazendo culto nos lares. Irmão, tinha lá que a gente entrava que era uma bênção. Mas tinha lá que a gente entrava que a gente ficava até com o estômago embrulhando. Até o estômago embrulhava, irmãos. Eu já sabia que era coisa espiritual. Aí já repreendia, me ajoelhava, repreendia, orava nos cômodos tudo, orava nas pessoas, ungia. Era o peso espiritual. Porque tem ambientes que são pesados por causa do pecado. Agora, não sei se os irmãos já tiveram essa experiência. Já entrou numa casa também que é cheia de imagens? Já entrou numa casa que é cheia de imagens assim? Dá ou não dá um peso? Dá um peso, irmãos. Porque aquilo atrai demônios também. Aquilo atrai coisas ruins também. Certa vez eu fui também, não sei se os irmãos conhecem a prainha lá no Lago Sul. Lá no Lago Sul, na beira do lago, tem um local que se chama Prainha. Essa prainha é onde faz o Réveillon, o Ano Novo aí. Aí certa vez eu fui trabalhar lá. E eu já sabia que essa prainha, ela é cheia daquelas estátuas de orixás, aqueles demônios lá, né, aquelas estátuas, entidades. Então eu já sabia que era cheia de orixás. Eu ia trabalhar, aí sabe o pensamento que veio na minha mente, irmãos? Eu pensei, eu sou crente mesmo, ainda bem que eu sou crente, essas coisas não me atingem mais, eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Fui todo soberbo, todo orgulhoso. Irmãos, quando eu cheguei lá, comecei a suar frio, comecei a suar, irmãos. Suar frio antes de descer do caminhão. Comecei a suar frio e tudo, e passar mal. Começou a embrulhar meu estômago. Aí o Espírito Santo me fez lembrar. Meu filho, você não se revertiu. Você não orou. Você não revestiu com as armaduras de Deus para vir para este local. Aí Deus, ele me fez mostrar, irmãos, como isso é poderoso no mundo espiritual. Como o mundo espiritual exerce influência na nossa vida. Então ficou aquela coisa negativa ali, né? Aquelas entidades ali, eu passei mal. Só depois que eu orei, que eu repreendi, falei, Senhor, realmente eu vim orgulhoso, eu vim soberbo, reconheci, né? Senhor, me ajuda, repreenda todo o mal. Aí eu melhorei, que eu nem ia conseguir nem almoçar. Aí depois disso eu melhorei, consegui almoçar, consegui trabalhar, mas eu vi, irmãos, como o mundo espiritual é real nas nossas vidas, né? Algo muito real. Deixa eu desligar. O marido dela é pai dela. Então é isso que nós falamos, né, irmão? Maldições que trazem para dentro de casa, né? Vamos aqui, subtópico 3. Mica tinha uma casa de deuses. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas desviada da fidelidade a Deus. Servia a falsos deuses representados por pequenos ídolos chamados terafins. Essa tossezinha, né, irmã Valéria? Eu também tô com esse tempo, né? Esse tempo é...
Hoje eu estava pintando aqui, aí eu vi algo, né? É um canal cristão. Aí eu vi algo que é muito bom para a gente tomar nesse tempo assim, de inverno, essas coisas. Diz que aumenta a nossa imunidade. Depois eu vou pesquisar direitinho e vou falar para a irmã, porque eu fiquei interessado nisso aí. Então olha só, irmãos. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Entretanto, naquele período histórico do tempo dos judeus, do tempo dos juízes, cada um fazia o que lhe parecia certo. Por conta própria, e depois de ter seus terafins em casa, Mica resolveu também mandar fazer um éfode que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita, e o entrega a seu filho, separando-o para ser sacerdote na sua casa. Depois aparece um levita que não tinha onde morar, e Mica o convida a viver em sua casa e tornar-se o sacerdote da família pelo Deus de Israel. Essa mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica. Todos quantos chegassem à sua casa encontrariam o Deus, com letra minúscula, viu, irmãos? O Deus que desejassem invocar. Infelizmente, um homem da tribo de Efraim, que deveria honrar o Deus de seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontra comprometido com ídolos de uma religião pagã. Irmão, sabe por que muitas vezes, isso aqui é interessante, ó. Sabe por que muitas vezes as pessoas escolhem um ídolo para adorar? É porque as pessoas querem escolher um ídolo que vai fazer as suas vontades. Um ídolo que vai estar ali somente para servir as suas próprias vontades. Muitas vezes, irmãos, até a questão de Deus mesmo. Se a gente querer um Deus que só faça as nossas vontades, na verdade nós não estamos adorando a Deus. Na verdade nós estamos criando um ídolo. Não é o Deus verdadeiro. Não é o Deus da Bíblia. Mesmo que você fale, não, mas é Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é Jesus. Não. Se você quer um Deus que só faça a sua vontade, na verdade você não quer um Deus. Na verdade você quer um ídolo. Porque a questão de Deus não é Deus fazer a nossa vontade. A questão de Deus é nós fazermos a vontade de Deus. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então quem adora o Deus verdadeiro, faz a vontade de Deus. Quem adora um ídolo, só quer que o ídolo faça a sua vontade. Lá no Salmo 115, depois os irmãos leiam, lá no Salmo 115, vai dizer o seguinte, tem um trecho que diz assim, ó, o ídolo deles é prata e ouro, é imagens feitas de prata e de ouro. Eles têm boca, mas não falam. Têm pés, mas não andam. Têm mãos, mas não apalpam. Som nenhum sai da sua boca, né? Então o que acontece, irmãos? É muito conveniente para o ser humano ter um Deus que não vê nada. Tem olhos, mas não vê, né? Ah, não vê nada, então posso aprontar todas, Deus não vai ver mesmo. É muito conveniente para o ser humano ter um Deus que não fala nada. Ah, eu posso fazer o que eu quiser, que Deus não vai me repreender, não é verdade? Então é muito conveniente para a pessoa adorar uma imagem. Mas, irmãos, nós temos um Deus que tem boca e fala. E muitas vezes ele diz, assim diz o Senhor, abandone o seu pecado, senão morrerás. Conserte a sua casa, senão certamente você morrerás. Nós temos um Deus que a Bíblia fala que os olhos dele são como chamas de fogo, ou seja, penetra na intimidade, não há nada oculto para ele. Nós podemos até fazer no escondido, mas ele vai estar vendo. Agora o ídolo vê alguma coisa? O ídolo fala alguma coisa? A Bíblia fala, tem ouvidos, mas não ouvem. É muito conveniente também para nós ter um ídolo que tem ouvidos, mas não ouve, né? Nós podemos falar o que quiser, xingar, falar palavrão, não vai ouvir mesmo? Sim, irmão. Isso. Aí a irmã Roberta tem muito tempo que está no estudo bíblico, ela guardou, né, irmã Roberta, essa parte aí, e é muito interessante mesmo. No versículo 8 do Salmo 115, nós só não vamos ler hoje por causa do tempo, mas depois os irmãos leiam, é muito forte. No versículo 8 vai dizer o seguinte, as pessoas que adoram imagem se tornam semelhantes às imagens. É forte, né, irmãos? As pessoas que adoram as imagens se tornam semelhantes às imagens. Como assim, pastor William? As pessoas têm olhos, mas não veem. É por isso que as pessoas leem, nós lemos aqui hoje Êxodo, né, capítulo 20, versículo 5, que não pode fazer imagem. Nós lemos, não lemos? Então a pessoa tem olhos, mas não vê. Está lendo ali tudo, mas está cega, não vê. Né? Porque está igual a imagem, tem olhos, mas não vê. Irmãos, quando a palavra fala tem boca, mas não fala,
nós podemos dizer, irmãos, que quem adora imagem não tem poder nenhum na palavra. Não tem poder, porque o cristão tem poder na palavra de profetizar algo, profetizar uma bênção ali, né? Nós estamos falando poder de atrair o milagre de Jesus. Só tem poder de maldição essas pessoas, né, que muitas vezes adoram a imagem, porque não está com a sua fé firmada no cristianismo verdadeiro. Então tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não andam, ou seja, não caminham espiritualmente. Está igual a imagem, tem pés, mas não andam. Não caminham espiritualmente. Tem mãos, mas não apalpam, ou seja, sua mão não tem poder nenhum. Por quê? Porque está crendo no engano, né? Então torna semelhante à imagem. Não vê, não ouve, não fala, faz nada, não anda, não caminha espiritualmente. Isso é forte, né? É uma comparação muito forte que nós temos que memorizar. Amém. O ídolo, né, irmãos? O ídolo precisa ser carregado, não é verdade? O ídolo precisa ser carregado. Precisa do homem para carregar ele. Agora a Bíblia fala que o nosso Deus é que nos sustenta na destra da mão dele, né? É ele que nos carrega, não é verdade? Vamos lá, a idolatria, irmãos, já vamos encerrar, viu? O tópico 3 aqui. Então nós vamos aqui ler uma grande parte aqui desse texto agora, e depois só comenta o que tiver que comentar, e nós já estamos encaminhando aqui para o final. A idolatria dentro dos lares. Em ambas as histórias citadas, de Raquel e a de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava a forte influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje. Subtópico 1. Os ídolos domésticos dos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros de famílias cristãs que tinham dificuldades em abandoná-los. Por isso o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que o que se vive no mundo vive-se pelo que se vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige. Ora, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa, como por exemplo, um emprego, um carro, um dinheiro, um filho, um pai ou uma mãe, um estilo de vida. Ora, como identificar idolatria dentro e fora de casa? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios: o ídolo nada é no mundo. Por isso, é um perigo endeusar pessoas, colocando-as na posição ou acima do próprio Deus. Então, o ídolo pode ser dinheiro, filho, pai, mãe, poder, uma carteirinha. O ídolo pode ser até nós mesmos. Se a gente se idolatrar, nós podemos nos tornar um ídolo também. O ego, né? Muitas vezes o narcisismo, que existe muito nos tempos aí de selfie, de redes sociais. Narcisismo é a pessoa ter aquele desejo de ser admirada. Isso se chama narcisismo, né, irmãos? Isso acontece muito também, é um perigo. Então, irmãos, a questão também de endeusar pessoas. Jesus Cristo, certa vez, ele deu uma mensagem muito dura. Essa mensagem está aqui, em Mateus capítulo 10, versículo 37. Coloca aqui, Pedro. Mateus capítulo 10, versículo 37. Olha só o que Jesus falou. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Confesso que no começo eu tinha dificuldade com esse texto aí. Falo, como pode isso, né? Quem ama pai, mãe, mais do que a Deus, não é digno nem dele. Aí eu fico pensando, irmãos, quando vem Diaconisa Osmarina, quando vem um bebezinho na nossa casa, né? Quando tem uma criancinha nova dentro de casa, quando temos um filho ou um neto dentro de casa, aí aquela criança ali vira a pessoa mais especial dentro de casa, né? Vira o centro das atenções. Aí, irmão, se a gente não tiver cuidado, corre o risco da gente até idolatrar um filho, um neto, às vezes um esposo, às vezes uma esposa, né? E Jesus falou, se tiver alguém acima dele nas nossas vidas, isso significa que nós não somos dignos dele. Por que, pastor William? Porque Deus é egoísta, Deus
ele tem esse egoísmo. Não, não é isso, irmãos. É porque Deus sabe, se a gente não adorar Ele acima de todas as coisas, fatalmente nós vamos criar um ídolo nas nossas vidas. Tem gente que idolatra o esposo. Se o esposo perder a salvação, a pessoa perde também, porque está idolatrando. Outros, né? Às vezes o esposo idolatra a esposa. Se a esposa não quiser nada com Deus, ele, não, eu não quero perder minha esposa. Ele também não quer, acaba idolatrando também. Às vezes um filho, uma filha também, colocar acima de Deus, isso é um perigo também. Tem pessoas que idolatram políticos. Nós vimos, né, nessas eleições que teve aí, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, irmãos, e as pessoas defendem assim, em unhas e dentes, e ai de quem falar mal, e a pessoa acaba se tornando o ídolo, né? É claro que a gente tem que ter uma sabedoria na hora de escolher os nossos representantes, mas nós não podemos endeusar, nós não podemos idolatrar. Tem pessoas que idolatram cantores. Certa vez eu fui num show do Thales Roberto, né? Fui no show do Thales Roberto, também era novo na fé. Quase que eu me desvio, de tanta raiva que eu fiquei. Fui no show do Thales Roberto, irmãos, e os crentes estavam, sabe como? Gritando. Assoviando. Faltava desmaiar. Faltava desmaiar, né? De tanto que estava idolatrando o homem ali. Aí eu pensei assim, oxe, eu não estou vendo diferença nenhuma do mundo. Eu fui nesse show lá na Esplanada, né? Aí eu pensei, não estou vendo diferença nenhuma no mundo. Está ali o cantor, todo mundo idolatrando também. Então, note, irmãos, que isso é um perigo, né? Isso é uma idolatria que não pode ocorrer. Oi? Qualquer político. É Bolsonaro, é Lula, quem defende, né? Idolatra ali, mas não pode, né, irmãos? Defender, assim, concordar com os princípios e valores é uma coisa. Idolatrar já é outra diferente, né? Então vamos lá, subtópico 2, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. O apóstolo João, ele era um homem de Deus, ele tinha várias visões, ele era usado por Deus. Aí certa vez, um anjo apareceu para o apóstolo João. Aí o que o apóstolo João fez? Se prostrou diante do anjo. Aí o anjo falou, não me adore, adore somente a Deus. Nenhum anjo aceitou adoração. Nenhum anjo aceitou adoração, né? Quem é o homem para aceitar também? Vamos lá. Subtópico 2, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela no dia a dia. A mídia por si mesma é neutra, pois é o meio pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação através do rádio. Através do rádio, da televisão, da internet, dos smartphones, de rede de computadores e de outros meios. Ela é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela. Isso é importante, irmãos. Não podemos ser manipulados por ela, que faz parte de um mundo tecnológico e intelectual no qual todos vivemos. O que não podemos é fazer uso acrítico desses instrumentos. Precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. Então, irmãos, a televisão também pode nos manipular, a televisão também pode, as mídias, né, em geral, pode se tornar também, pode nos fazer com que nós nos tornemos idólatras. Demos o exemplo aqui da política também, né? A televisão tem um poder de manipular. Se a televisão, irmãos, essa televisão assim, mais famosa, que todo mundo vê, né? As mídias mais famosas em geral, que a maioria das pessoas assistem, quiser fazer você virar, igual foi dado o exemplo aqui, quiser fazer você virar Bolsonaro ou Lula, ela vai fazer. Porque ela vai te manipular, ela vai criar narrativas, criar fatos que muitas vezes não é nem verdade. E você, como adora a televisão ali, né, ama aquele canal ali, você pode ser manipulado por isso. Ele pode manipular o seu pensamento. Nós temos que ter a capacidade de discernir, nós temos que ter a capacidade de estudar, de pesquisar. Tem uma frase que diz assim, ó, fulano tem a inteligência acima da média, não tem isso? Fulano tem uma inteligência acima da média. Irmãos, eu admiro quem tem uma inteligência acima da mídia. Porque a mídia manipula muitos pensamentos. E a mídia, irmãos, irmãos, você acha que a mídia só fala a verdade? A mídia não só fala a verdade, não. Existe um plano do anticristo aí, e esse plano do anticristo, ele inclui a ditadura. Ditadura é o quê? É um governante que impõe ali, institui sobre um país o autoritarismo. Ele manipula as pessoas e domina as pessoas. Ninguém pode falar nada. Se alguém discordar daquele governante, é morto. É preso, é morto, é exilado. Tem pessoas que desaparecem e ninguém nem sabe para onde foi. Irmãos,
Isso é o quê? O plano do anticristo, o autoritarismo, a ditadura. E vou falar uma coisa aqui para os irmãos, a ditadura já está sendo implantada aqui no Brasil. Vamos repreender. Ontem, o presidente do Brasil recebeu um ditador. Se alguém discorda de mim, que me prove o contrário. O presidente do Brasil recebeu um ditador. Milhares de pessoas já morreram. Eu costumo dizer, irmão Jesus, ainda bem que o nosso canal é pequeno. Se eles excluírem o nosso canal, é pequeno, né? O canal é pequeno, não tem tantos inscritos assim. Agora, muitos canais do YouTube já foram banidos, já foram censurados. Pastores foram presos. Tinha um pastor de Pernambuco que, não sei se estava sendo solto hoje, um pastor de Pernambuco foi preso. E sabe por que ele foi preso? Porque ele pregou a Bíblia. Ele pregou que feitiçaria é pecado. Foi preso. Porque o autoritarismo já está no Brasil. A ditadura já está sendo implantada no Brasil. E ontem um ditador estava aqui e sendo recebido com continência pelos militares com honras. Isso, irmãos, é para se indignar. Isso é para se indignar. Porque ditadura não é de Deus. As pessoas têm que ser livres para se expressar, para falar. Quem defende ditadura vai chegar um dia que vai ser calado pela ditadura. Tem pessoas que acham que está tudo normal. Não, tá, é certo, é bom, isso é bom. Pessoas que defendem a ditadura vai chegar um momento que vai ser caladas pela ditadura. Já teve pessoas que chegaram em mim e falaram, pastor, o senhor é pastor, você não pode falar de política. A minha Bíblia, a Bíblia que eu conheço, fala, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Se eu não falar, irmãos, Deus vai cobrar de mim. Por que você não ensinou? Por que você não ensinou o seu povo? Então, independente se é presidente A ou presidente B, irmãos, se não estiver alinhado com a vontade de Deus, se não estiver alinhado com a palavra de Deus, irmãos, nós temos que repreender. Porque a Bíblia fala, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Então temos que orar pela nossa nação. Está vendo aqueles países tudo ali, ó? Aquelas medalhazinhas ali? A maioria desses países são países que estão sofrendo com ditadura. Os cristãos são mortos, os cristãos são calados, os cristãos são perseguidos e muitos desaparecem, ninguém nem sabe onde está. Em muitos lugares a Bíblia não pode nem entrar. Isso já está chegando aqui. Teve uma jornalista, irmãos, a jornalista falou claramente, falou, olha, um projeto que era para ser aprovado aí, né, no Congresso. A jornalista falou, esse projeto aí não vai proibir a Bíblia. Não, esse projeto não vai proibir a Bíblia, não. A Bíblia ainda vai continuar liberada. Só que você não vai poder falar na rua as coisas que a Bíblia diz. Senão você vai correr o risco de ser preso. Senão você vai correr o risco de ser censurado e ser preso. Por exemplo, se eu falar na rua que homossexualidade é crime, eu posso ser preso. Porque eles vão me acusar de homofobia. Se eu falar que feitiçaria é pecado, eles podem me prender. Porque eles vão falar que eu estou discriminando, que eu estou sendo racista, que eu estou discriminando. Então, irmãos, respeitar as religiões, nós temos que respeitar. Agora, pregar a palavra, pregar a verdade, nós temos esse papel de pregar também. Aí eu pensei, tudo bem, a Bíblia não vai ser proibida, mas eu não vou poder falar da Bíblia na rua, isso é o quê? Isso é censura do mesmo jeito, isso é ditadura do mesmo jeito. Falei, então vai acabar com os evangelismos de rua, que nós não vamos poder falar nada na rua, né? Então, irmãos, isso está sendo implantado e vamos abrir os olhos. Eu, de uns tempos para cá, eu tenho acompanhado muitos noticiários também, porque eu vejo o plano do anticristo, irmão, se concretizando aqui no Brasil também. Vamos lá, subtópico 3, precisamos reagir contra os inimigos da família. Jesus disse em seu sermão da montanha, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? A igreja é o sal da terra, e por isso é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais. Para preservar a família atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano, é preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida familiar. Então, olha só, irmãos, a igreja é o sal da terra. Aí eu pergunto, o sal só dentro do saleiro, ele tem algum poder, ele tem algum efeito? O sal só dentro do saleiro tem algum efeito? Não tem, né, irmãos? O sal, ele tem que salgar. Jesus falou, não pode pegar uma lamparina e colocar a lamparina debaixo da cama. Se você colocar a lamparina debaixo da cama, vai adiantar alguma coisa? É até importante, irmão Jesuíno, porque, por exemplo, essa obra que a gente faz do evangelismo, né? A gente faz a obra do evangelismo, a gente divulga, a gente filma, isso pode criar uma dúvida. Ah, nós não estamos querendo aparecer, não? Não, Jesus falou, olha, não pode pegar uma lamparina e colocar debaixo da cama, não. A lamparina tem que estar no lugar alto para iluminar tudo.
Jesus também falou, não se pode pegar uma cidade edificada, não tem como esconder uma cidade edificada. Quando nós olhamos ali para aquelas luzinhas ali da cidade, nós falamos, ali é Braslândia, não falamos? Tem como esconder uma cidade edificada? Não tem como, né? Está toda iluminada. Então Jesus Cristo ele falou sobre a motivação. Ele falou assim, ó, que as suas obras sejam vistas pelos homens, isso foi Jesus que disse, que as suas boas obras sejam vistas pelos homens para que glorifique o Pai. Não tem problema nenhum as nossas obras serem vistas. O evangelismo, hoje mesmo foi uma mulher lá na loja da Nilma e falou, eu vi o evangelismo nos status, eu vou doar roupas. Tá vendo para que serve a divulgação também? Muitas pessoas até voltam para a igreja quando vê um evangelismo daquele, sente no coração e fala, eu vou voltar para a casa do Pai. Então não tem problema nenhum as obras serem vistas. O problema é a motivação. Para que nós queremos que as obras sejam vistas? Para glorificar. Então, se é para glorificar o Pai, irmãos, não tem problema nenhum. O problema é quando nós queremos glória para nós. Amém? Conclusão. Precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio para que não venham roubar o lugar de Deus em nossas vidas. E só para terminar, irmãos, como eu falei aqui, ó, a televisão, as mídias em geral, muitas vezes está enganando muito o povo, está cegando muito o povo. Então, se a televisão estiver mentindo, nós temos o papel de falar a verdade. Se a internet estiver mentindo, nós temos o papel de pregar a verdade. Porque senão, existe o pecado da omissão também. A Bíblia fala, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Certa vez, Martin Luther King, foi Martin Luther King que falou isso? Acho que foi. Se eu não me engano, foi Martin Luther King. Disse o seguinte, ó, o que me assusta não é o barulho dos maus, o que me assusta é o silêncio dos bons. Então os maus sempre vão estar fazendo barulho, vão estar mentindo, vão estar enganando. E os bons? Será que os bons estão trazendo a verdade para as pessoas que precisam? Então nós temos uma responsabilidade e não podemos nos omitir. Amém, irmãos? Lição número 5, motim em família. Nós também